O Brasil está eliminado das Olimpíadas de Tóquio e agora 4 seleções vão em busca do ouro. Como chegam essas seleções para as semifinais? É sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Vamos lá! Sejam muito bem-vindos ao Volta para Marcar. Meu nome é Matheus Guimarães e hoje a gente vai falar sobre as semifinais das Olimpíadas de Tóquio, que infelizmente não terá o Brasil. Como chegam essas 4 seleções para esse confronto que vão ser 2 partidaças. Às 5 da manhã, Estados Unidos e Canadá se enfrentam no estádio de Kashima, enquanto que Austrália e Suécia se enfrentam às 8 da manhã lá no estádio de Yokohama. 2 partidaças e eu já quero saber qual é o seu palpite para esses 2 jogões. Deixa aqui nos comentários qual é o seu palpite. O meu palpite é que quando você descer para comentar, você já vai deixar o like e se inscrever aqui no canal, porque o Volta para Marcar é conteúdo 100% futebol feminino e agora em agosto tem muita coisa nova chegando, galera. Champions League feminina, quartas de final do Brasileirão feminino, Paulistão feminino e muito mais. Fica aqui com a gente porque você não vai se arrepender. Vamos lá, vamos tentar analisar aí como que vai ser esses 2 confrontos, como chegam essas 4 equipes e tentar fazer os nossos palpites aí para a grande final em busca do ouro. Vamos lá! Bom, galera, infelizmente não deu pro Brasil, né? Provavelmente vocês acompanharam aí. O Brasil foi eliminado nas quartas de final, nos pênaltis, pro Canadá. Inclusive eu fiz uma live lá no meu Instagram, @vpmarcar, fazendo aí uma análise não só dessa partida, mas de toda a primeira fase da seleção brasileira, de toda essa era Pia à frente da seleção e o que desencadeou para esses problemas que a gente teve e ficaram bastante evidentes, principalmente nas 2 últimas partidas da seleção brasileira nessas Olimpíadas. Não foi dessa vez que o Brasil voltou para casa com uma medalhinha, mas o ciclo continua. 2022 tem Copa América, 2023 tem Copa do Mundo. E a gente espera que a seleção consiga dar continuidade a esse trabalho da Pia, renovando os nomes, né? Que a gente possa ter sendo aproveitadas jogadoras que são destaque no Campeonato Brasileiro Feminino, se destacando até mesmo na Europa e que ainda tem tido poucas oportunidades na seleção. Eu acredito que o futuro da seleção, concordando com a Pia, o futuro da seleção será brilhante. Mas hoje o nosso bate-papo aqui é sobre as semifinais da Olimpíadas de Tóquio. Estados Unidos e Canadá se enfrentam, Austrália e Suécia também. Somente 2 equipes vão para a final. E aí, qual é o seu palpite? Eu tô aqui ainda indeciso. Até o final desse vídeo eu vou falar qual é o meu palpite, então fica aqui com a gente. Bom, vamos tentar fazer aqui uma análise rápida, bem breve, sobre como chegam as 4 seleções que estão aí em busca da medalha, né? Primeiro vamos falar dos Estados Unidos, que terminou em 2º lugar no seu grupo, Grupo G, com uma vitória, um empate e uma derrota. Foi uma campanha bem abaixo do que a gente esperava com a seleção norte-americana, que todo mundo considera aí a melhor seleção do mundo, né? Tem os principais jogadores, mas vem sofrendo nos últimos tempos por uma falta de renovação, né? Se a gente aqui no Brasil questiona essa falta de renovação, eu acho que nos Estados Unidos isso é muito mais forte, porque são jogadores que a maioria delas já ultrapassaram a barreira dos 30 anos, mas continuam sendo as melhores do mundo, mas tem aí uma nova geração para ser trabalhada e que está sendo deixada de lado, tanto é que nos mundiais de base os Estados Unidos não chegam tão forte, né? O treinador também dos Estados Unidos, o Vlatko, é muito questionado sobre a sua capacidade de organizar a equipe. Enfim, os Estados Unidos fez uma primeira fase muito abaixo do que todo mundo esperava, né? A gente esperava aí que fosse 3 partidas tranquilas, talvez contra a Suécia. Acho que hoje a Suécia é a grande seleção que bate de frente com a seleção dos Estados Unidos. Então, o tropeço diante da Austrália, por exemplo, não estava nos planos. Enfim, os Estados Unidos jogando o desempenho, para além do resultado, o desempenho muito abaixo, né? E os Estados Unidos garantiu a classificação no jogaço contra a Holanda, que foi transmitido pelo Sport TV. Grande narração da Natália Lara. Foi muito boa essa partida, terminou 2-2 no tempo regulamentar, e assim como o jogo da seleção brasileira, inclusive os 2 jogos da mesma chave terminando nos pênaltis, né? E aí os Estados Unidos fez valer a sua
o seu favoritismo e venceu 4-2 nos pênaltis. Foi um jogo intenso, a gente lembra que essas duas equipes protagonizaram a final da Copa do Mundo de 2019, que foi vencida pelos Estados Unidos, aí foi vencida no tempo regulamentar, nos 90 minutos, e dessa vez a gente tinha uma expectativa de um jogo ainda melhor. As holandesas vinham fazendo certa provocação nas redes sociais, em algumas declarações, mas aquela provocação sadia para aumentar o hype do jogo, para todo mundo ficar querendo muito assistir e também dar confiança para a equipe. Dentro de campo, 2-2, a goleira Naher salvou as norte-americanas defendendo um pênalti no final, ainda dentro dos 90 minutos, batido pela Martens. Aquele pênalti, se entrasse, resolveria 3-2 para a Holanda e a Holanda estaria classificada. A Martens foi lá, bateu e a Naher defendeu, goleiraça, galera. E na disputa final, a Naher já estava com a confiança lá no alto, já tinha pego o pênalti nos 90 minutos, foi lá nas cobranças e pegou mais 2. Da Miedema, uma baita de uma artilheira, goleadora, só que ela não costuma bater pênalti. A gente até estranhou quando ela foi para a cobrança, porque ela não é uma jogadora que gosta de bater pênalti, ela não tem o hábito nem no clube nem na seleção de bater pênalti, mas ali nas 5 cobranças acabou tendo que ir e perdeu a sua pênalti. E a outra jogadora foi a Nouwen, a defensora, né? A Naher foi lá, fez uma brilhante defesa e salvou os Estados Unidos. Essa vitória, essa classificação, a gente pode colocar aí na conta da goleira norte-americana Naher, que fez uma partidaça. Já o Canadá, adversário das norte-americanas, foi o segundo no grupo E, com uma vitória e 2 empates, ou seja, chega invicto, diferente das norte-americanas, chega invicto o Canadá. Nas quartas de final, derrotou a nossa seleção brasileira, 0-0 no tempo normal e vitória de 4-3 nos pênaltis. Eu não vou nem entrar aqui na discussão dessa partida, porque vai relembrar aí, a gente vai ficar triste aqui, melhor não. Mas acho que vale a pena a gente dizer aqui que o Brasil não fez uma boa partida, assim como o Canadá não fez uma boa primeira fase. No vídeo de pré-jogo eu até comentei sobre isso, a primeira fase do Canadá foi muito abaixo do que a gente esperava. Um empatezinho chorado contra as japonesas, uma vitória suada para cima do Chile, tendo que gastar a bola no último minuto, com bola na trave, podendo sair com um empate diante do Chile, que seria desastroso para o Canadá. Então o Canadá não vem fazendo uma boa primeira fase e não fez uma grande partida contra a seleção brasileira. Acho que fez o mínimo e foi mais a questão da seleção brasileira não ter jogado bem. E aí a gente lembra que a Andressa Alves e a Rafaele acabaram perdendo pênalti na disputa. Duas jogadoras que, na minha opinião, fizeram uma boa Olimpíada. A Andressa Alves sempre que entrava desequilibrava, mudava a dinâmica da partida. E a Rafaele, para mim, foi a melhor jogadora dessa seleção brasileira nas Olimpíadas, indiscutivelmente. Uma seleção que jogou bem abaixo do que a gente esperava, mas a Rafaele conseguiu manter o nível e conseguiu segurar bastante a bomba lá na defesa. Isso aqui acabou sendo a grande despedida, né, dessa geração de Formiga e Marta, que trouxeram 2 pratas para a seleção brasileira, né, em Atenas 2004 e em Pequim 2008. A gente esperava que essa despedida fosse um pouco mais animada, um pouco melhor, mas futebol é isso, o Brasil conseguiu se colocar entre as 8 melhores seleções do mundo. Eu acho que é por aí que a gente está hoje, o nosso nível não é top 3, nada disso, o Brasil está ali entre as 10 melhores seleções e conseguiu se colocar entre as 8 melhores, então isso já foi bem importante para esse processo de renovação que a Pia vai fazer. E aí, lembrando que a Bárbara conseguiu defender o pênalti da Sinclair, a Sinclair, artilheira histórica, inclusive ela aparece na nossa lista nesse vídeo aqui como uma das maiores artilheiras do futebol feminino, então vale a pena você ir lá conferir essa lista. E a Bárbara defendeu o pênalti da Sinclair, a Bárbara que fez uma boa Olimpíada, acho que havia muita discussão se ela deveria ou não ser a goleira titular da seleção brasileira, mas acho que na falta de um consenso de quem deveria substituí-la, né, a Bárbara fez um bom trabalho, ocupou bem esse espaço. Acho que nesse novo ciclo, né, nesse novo processo de renovação, acho que a Bárbara não tem mais espaço, a gente tem outras goleiras
pedindo passagem, principalmente aqui no Brasileirão Feminino, que precisam ser testadas. A gente vem há bastante tempo, por exemplo, pedindo a Mari Camilo, não só a Lelê, que também a gente pede que tenha mais minutos na seleção brasileira, a Karen, a Flávia, tem baitas goleiras aqui no Campeonato Brasileiro Feminino e que precisam ser testadas também. Mas, de qualquer forma, a Bárbara fez uma Olimpíada brilhante, para além das tretas de redes sociais que ela gosta de se meter, mas dentro de campo a gente não dá para dizer que ela comprometeu. Ela foi sim uma liderança, ela tem uma capacidade de organização da linha defensiva muito grande e a gente precisa dar todos os créditos, todo o mérito aqui para nossa goleiraça Bárbara. E a goleira canadense, como eu falei, defendeu 2 pênaltis, a Labé ou Labé, não sei se era do lado inglês ou do lado francês, mas de qualquer forma ela defendeu 2 pênaltis, então isso dá certa moral, né, para a goleira, que se possivelmente tivermos uma disputa de pênaltis entre Estados Unidos e Canadá, com certeza as goleiras vão ser grandes protagonistas, né? A gente já viu aí a Naher defendendo pênalti, defendeu 2 pênaltis, e a Labé também defendeu 2, então vai ser uma disputa de pênaltis bastante quente. Mas eu acho que esse jogo tem tudo para ser decidido dentro dos 90 minutos. É um confronto entre 2 equipes que não fizeram uma boa Olimpíada, né? Então, como eu falei aqui, tanto os Estados Unidos quanto o Canadá não fizeram uma boa Olimpíada, se classificaram às quartas de final em disputa de penalidades, ou seja, é um jogo franco, é um jogo aberto. É claro que as norte-americanas tem o favoritismo, assim como desde o início tem o favoritismo para conquistar a medalha de ouro, tem favoritismo para vencer as canadenses, mas se a gente pensar aí no desempenho dentro de campo nas Olimpíadas até aqui, tem tudo para ser um jogo muito equilibrado, e vai ser bom de assistir. Eu quero que vocês assistam também, de voltar aqui comentando como que foi esse partidaço. E aí, para passar rapidamente na partida do outro lado da chave, a Austrália terminou em terceiro no seu grupo G, com uma vitória, um empate, uma derrota. Mesma campanha dos Estados Unidos, a diferença mesmo foi no saldo de gols, né? A Austrália, que é a única representante dos terceiros colocados, né? E lembrando que o grupo do Brasil não chegou, né, nessas semifinais. Tanto o Brasil como a Holanda foi eliminado nas quartas. O grupo do Brasil não teve representante do melhor terceiro colocado, então China e Zâmbia também foram eliminados na primeira fase, ou seja, a gente houve aí um certo desequilíbrio, né, entre os grupos, enfim. Mas em relação ao desempenho, né, se a gente botar no papel, o grupo que tinha Grã-Bretanha, Canadá, Japão e Chile, com certeza era o mais desequilibrado em relação aos outros 2. Mas a gente está vendo aqui na prática, na hora do vamos ver, esse grupo do Brasil acabou não tendo condições de chegar aí nas semifinais. E a gente esperava, né, que o Brasil ou Holanda, ou até as 2 seleções, com certeza estivessem nessas semifinais, mas não foi o que aconteceu. A Austrália garantiu a classificação vencendo a Grã-Bretanha por 4-3, jogão, muito gol nessa partida, foi uma baita partida. A Grã-Bretanha com certeza era uma favorita, mas não muito à frente, porque a Grã-Bretanha também não vinha fazendo um bom campeonato. A gente lembra que a Grã-Bretanha reúne aí jogadores da Inglaterra, da Escócia, País de Gales, então isso é realmente complicado, porque são jogadores que só se reúnem para as Olimpíadas, né? É claro que 90% dessa seleção era de jogadoras inglesas, mas de qualquer forma isso afeta de alguma forma o desempenho dentro de campo, né? Essa falta de contato, né? Enfim, então a Grã-Bretanha tinha um bom time no papel, mas acabou não rendendo dentro de campo, né? E a seleção australiana, uma seleção experiente, liderada aí pela Samantha Kerr. Samantha Kerr, inclusive, apareceu nesse nosso vídeo aqui como uma das jogadoras mais bem pagas do futebol feminino mundial. Essa lista está bem interessante também, corre lá para assistir. Então, os australianos experientes se aproveitaram dessa oscilação da seleção britânica, foram lá vencer a partida. As adversárias das australianas são as suecas, que terminaram em primeiro no grupo G, com 3 vitórias, nenhum empate, nenhuma derrota, ou seja, 100%
de aproveitamento. As suecas que venceram as americanas, venceram as australianas no seu grupo, então tem tudo, tem totais de condições e para mim, na minha opinião, é a grande favorita para a conquista do ouro. Porque justamente já venceu a Austrália e muito possivelmente vai vencer de novo, e já venceu essa seleção norte-americana, que provavelmente vai ser adversária da final, que é o que eu estou imaginando aqui, palpitando, né, galera? Então eu acho que a Suécia, na minha opinião, é a grande favorita para a conquista do ouro nesse torneio olímpico de futebol feminino. A Suécia que garantiu a classificação em cima das anfitriãs, venceu o Japão por 3-1, uma partida muito bem controlada, uma partida que teve total domínio do time sueco. Esse time sueco é muito bom hoje, é uma das equipes mais bem treinadas do futebol feminino mundial, e com certeza vai dar muito trabalho aí para as australianas e, consequentemente, chegando na final, venha quem vier. Eu acho que as suecas vêm com tudo para garantir essa medalha. Infelizmente, a gente não vai ter a seleção brasileira nessas semifinais das Olimpíadas, mas vão ser duas partidaças, as duas com transmissão dos canais Sport TV. E vocês precisam assistir, acordem cedo para assistir, porque com certeza é certeza de jogão de bola, galera. Queria muito agradecer a você que chegou até aqui no vídeo, lembrando para você deixar seu like e se inscrever aqui no canal, principalmente porque após as Olimpíadas, em agosto, a gente vai começar a fazer as nossas lives semanais aqui, galera. A gente deu esse recado no último vídeo. A gente vai começar a produzir muito mais conteúdo aqui para vocês. A nossa interação, já atingimos aí quase os 600 inscritos. Isso é muito importante para o crescimento do nosso canal, dá aquela motivação a mais. Então a sua inscrição é muito importante para a gente continuar produzindo conteúdo. Estão vindo aí as nossas lives semanais, fazendo um resumão de notícias do mundinho futebol feminino, e a gente vai trazer muitos outros vídeos com conteúdos de interações, de listas. Então, muito obrigado mais uma vez e forte abraço!